Olha, de volta a Curitiba, mais um Fórum Mitos e Fatos da Jovem Pan. Maurício Freire, repórter da Rede Jovem Pan, tem um convidado aqui para participar da nossa programação. Oi, Maurício. Olá, ao meu lado está o vice-governador do Paraná, Darcy Piana, que vai participar deste fórum de discussões hoje aqui na Federação das Indústrias do Paraná. Darcy Piana, que também durante 14 anos foi presidente da FEComércio aqui do estado e sabe como poucos a importância dessa reforma tributária, né, vice-governador? Vice-governador, um dos temas vai ser o impacto dessa reforma para os estados. Quero que o senhor me responda qual deverá ser esse impacto. O menor possível. Quer dizer, brincadeiras à parte, na verdade, nós precisamos primeiro proporcionar ao empresário de todo o país a redução do tempo de horas de controle de todos os produtos que são produzidos ou são vendidos, comercializados nesse país inteiro. Nós demoramos muito tempo, e eu falo aqui como presidente da Federação do Comércio, pelas, digamos assim, pelas empresas que são representadas pela nossa federação, porque nós demoramos muito tempo para arrumar e deduzir o que acontece com essas mudanças de leis. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, a necessidade premente de uma reforma tributária para que os estados possam ter a sua receita equilibrada, acabe com essa guerra fiscal entre um estado e outro. Porque, por exemplo, eu recebo mercadoria de Santa Catarina. Santa Catarina saiu da substituição tributária. Eu tenho que recolher na fonte os 18% mais o valor agregado. Quantas empresas conhecem qual é o valor agregado que ele deve fazer e recolher? Então, ele está cometendo, com certeza, deslizes que poderão lhe custar muito caro no futuro. Então isso precisa ser eliminado, precisa ser simplificado. Então o Paraná patrocina a ideia de uma simplificação do sistema tributário em que vários impostos sejam incluídos num único imposto e que isso simplifique esse volume de leis, de regras, de portarias, etc., o que definem a questão tributária no nosso país. Então, isso sendo feito, nós vamos ter emprego, nós vamos ter os empresários com a reforma da Previdência que já foi aprovada pela Câmara e agora com certeza pelo Senado. Foi o grande passo para que esse país possa ter a sua performance permanente resolvida. E agora, com a reforma tributária, nós vamos ter o segundo grande passo, que é o fundamental, que é o equilíbrio das receitas dos estados com as suas despesas. Nós, aqui do Paraná, estamos fazendo um trabalho extraordinário no sentido de redução de despesa, corte de secretarias, corte de custeio, eliminação de volume de funcionários, de comissionados, assim por diante, para equilibrar o Estado dentro de uma receita que seja normal e crescente. E nós sabemos que isso vai acontecer quando sair essa reforma tributária. Então, quando você vê uma Jovem Pan, a RIC TV, proporcionar ao Paraná uma discussão ampla sobre a reforma tributária, e nós aqui do Paraná que temos o nosso ex-deputado Raul, que está proporcionando uma proposta ao governo federal abraçada pelo Congresso Nacional, nos sentimos assim satisfeitos da possibilidade da Jovem Pan abrir essa discussão aqui no Paraná, em que todos os empresários paranaenses possam discutir e encontrar uma solução para o nosso país. Como que essa reforma deve mexer com a receita dos estados? Com certeza, no primeira etapa vai cair, mas depois ela retorna e vai crescer, porque o empresário vai entender que o país tem condições de progredir, porque nós estávamos numa fase muito difícil com relação principalmente ao nosso déficit da Previdência, e agora com uma solução que seja saudável entre todos os estados, que acabe essa guerra entre os estados que está levando todos os estados para o mesmo lugar. Ou seja, para uma dificuldade enorme. Então, com esse equilíbrio que vai existir, com certeza a gente vai começar a contratar, a gente vai começar a ter salários que vão gastar no comércio, o comércio vai contratar pedido para a indústria vai pedir para a matéria-prima e aí volta a economia a girar, que é isso que nós estamos precisando no momento. O senhor disse que num primeiro momento a receita deve diminuir. Como que o Estado deve se preparar para esse primeiro impacto, talvez negativo, que a reforma deverá trazer e que no futuro deverá se tornar positivo?
controlando seus custos, cortando despesas que são supérfluas, controlando os seus investimentos, fazendo a sua lição de casa, como nós estamos fazendo aqui no Paraná, para equilibrar suas contas e acertar esse déficit inicial, que depois a gente vai começar a crescer, principalmente fazendo planejamento de médio e longo prazo, que é o que nós estamos fazendo aqui no Paraná. Vice-governador, muito obrigado pela participação. Darcy Piana, vice-governador aqui do Paraná, que agora entra lá porque o evento está começando aqui em Curitiba e ao longo da programação eu trago outros detalhes. De Curitiba, Maurício Freire.